Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o renascimento. Esse é o tema da nossa edição número 6. A gente vai conversar sobre ela, os principais artigos, as matérias e o que você pode esperar dessa nova fase do mundo que começa mesmo sem o fim da Covid. Antes da gente começar, quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. E como tenho feito nas últimas semanas, eu quero te convidar a conhecer o Innovative Workplaces, a iniciativa que vai te ajudar a conhecer o quanto a sua empresa é inovadora. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber mais. As respostas, o período de resposta já começou. Vai lá ver. Rafa Coimbra, nossa edição número 6 foi batizada de interrenho. Esse é um termo que foi cunhado na Idade Média e ele caracterizava uma paralisação, um período entre reis. A pandemia não foi exatamente isso em todos os aspectos, mas foi em alguns pontos. E foi esse mapa que a gente desenhou nessa edição. O que ficou paralisado, o que foi acelerado e, acima de tudo, o que acontece a partir de agora. Nosso podcast de hoje vai seguir a nova estrutura da Technology Review. E aí, Rafa, eu vou te pedir para fazer uma introdução, um contexto de como vai ser essa reinvenção da sociedade. Eu acho interessante, André, esse termo que a gente usou, né, o interrenho, porque, diferentemente desses grandes marcos, vamos dizer assim, nós que foram impostos, nós é que vamos ter que criar. Por quê? A gente tem até um dos artigos dessa edição que faz uma pergunta, né? E se a Covid-19 nunca acabar? Porque o que a gente está percebendo é que não vai ter uma data. Olha, o começo a gente até tem, mas o fim a gente não tem e provavelmente não terá. Olha, no dia tal, do ano tal, acabou a Covid-19. Nós conviveremos não só com esse vírus, provavelmente por muitos anos, talvez até para sempre, como nós também vamos conviver com os efeitos causados por esse momento. Mas na nossa mente, é isso que eu queria chegar, é aí que a gente vai criar esse ponto de volta, de retorno. Porque se ficarmos esperando uma data oficial da OMS, por exemplo, talvez isso não chegue. Então o que eu acho interessante é nós começarmos coletivamente, enquanto sociedade, a entender que efeitos foram esses e de que forma a gente pode abandonar algumas coisas que não serviram para nada e aceitar outras coisas que foram muito boas. O que eu estou falando aqui o tempo inteiro é de adaptação. Eu acho que a palavra-chave, André, para a gente foi essa. Foi o maior experimento, né, da nossa história, de quem está vivo hoje, coletivo, em que a gente foi imposto a muita coisa, a gente teve que testar muita coisa. Foram 2 anos, se nós criarmos esse marco mental, que é o nosso exercício aqui, e em 2 anos, André, dá para estabelecer diversos novos hábitos. Algumas pesquisas mostram que nós, humanos, precisamos ali cerca de uns 2 meses, mais ou menos, 66 dias, para criar um novo hábito. Você vai fazendo todo dia a mesma coisa, daqui a uns 2, 3 meses você entra na sua rotina. E nós, humanos, somos muito bons em criar pilotos automáticos. Isso facilita a nossa vida. A gente não tem que todo dia pensar se a gente vai escovar os dentes, se a gente vai almoçar. A gente coloca ali mais ou menos na nossa agenda e, obviamente, vai deixando os outros espaços para novidades. Mas tem uma base do nosso dia a dia, que é esse hábito. Então, nesses 2 anos, eu acho que deu para muita gente testar, perceber e criar novos hábitos. Dos que a gente comenta aqui, e lá atrás a gente já apontava essa tendência, que é a do trabalho remoto, do trabalho em qualquer lugar. Eu acho que essa, para mim, é a maior grande tendência de hábitos que foram testados durante esses 2 anos e esse tipo de comportamento
ele vai se perpetuar daqui para frente, pelo menos nesse início de retomada. Eu acho que o grande destaque para mim é esse. Claro, a gente está analisando diversas outras coisas nessa edição, mas trabalhar em qualquer lugar, para mim, é algo que ficou e vai ficar nos próximos meses. Nesse contexto, essa introdução, a gente traz um apanhado de outras crises sanitárias que são similares à Covid-19, em outros momentos, outros interrenhos, outros momentos em que a humanidade parou. E depois a gente faz essa avaliação de como viveremos ou como conviveremos com a doença e o impacto da doença no nosso dia a dia, se é que haverá. A gente já tem agora testado esse momento sem máscara, com um vírus que é bem menos letal, apesar de altamente infeccioso, bem menos letal, como a gente tem convivido com essas novas realidades. E a gente fez ali um panorama com diversos players, pessoas do mercado de educação, do mercado corporativo em geral, psicólogos, enfim, justamente para entender e desenhar esse cenário que você colocou, que tem muito a ver com esse modelo mental que você mencionou, Rafa. Mas diga lá, você ia falar alguma coisa. Não, só complementando, André, ainda nessa introdução que a gente faz, o que eu acho interessante é entendermos que muitas vezes a gente tem uma ilusão, eu diria, que o mundo ele vai ser sempre linear e progressivo, quando, na verdade, existem ciclos. Então, esse texto introdutório, cujo título é Um Fenômeno que se Repete, ele mostra que a gente já teve, como você falou, várias outras crises sanitárias, como a gente já teve várias outras crises de outras naturezas. Para citar um exemplo que a gente está vivendo agora, uma nova guerra com um país superpotente. Quando que a gente imaginaria? A gente acha que, não, agora o mundo está em paz, não vai ter mais nenhuma grande guerra, que aí, Terceira Guerra Mundial, nem pensar. E, de repente, a gente está diante de um grande conflito. Esses ciclos é que a gente tem que estar sempre considerando que eles vão acontecer. Não é uma coisa que pode. A gente só não sabe quando, mas grandes ciclos com grandes impactos vão acontecer, porque nós somos seres humanos, nós temos coisas do bem e do mal. Assim como a natureza não está muito ligando para a gente não, né? O vírus ele está lá fazendo o papel dele, ele quer também, como estratégia de sobrevivência, fazer suas mutações e entrar em algum corpo e se manter ativo na natureza. Então, a gente tem que se aprender, André, eu acho que a lição dessa introdução é: ciclos acontecerão, grandes crises virão, o que a gente tem que fazer é quase que tentar evitar, mas é quase impossível. Mas, se isso acontecer, estarmos preparados para nos adaptarmos e darmos uma resposta rápida. No caso da vacina, isso ficou muito claro. Aconteceu, teve uma crise, e em 1 ano a gente conseguiu fazer ali uma vacina que salvou a vida de milhares ou milhões de pessoas no mundo. O que a gente tem que fazer a partir de agora e se vier a próxima crise? E se vier um próximo vírus? E se tiver uma nova guerra? A gente tem que estar preparado para esses grandes ciclos de impactos. É isso. Bom, essa nova estrutura de TR, a gente tem 3 grandes blocos. Um bloco de introdução, onde a gente cria o contexto da história que aquela edição vai contar. Depois, a gente traz as histórias mesmo, os artigos, as pesquisas, essas histórias com mais densidade, vamos dizer assim, menos opinião. E aí, a gente tem o bloco de ensaios. Esse bloco de ensaios, ali sim, a gente se dedica a ouvir a opinião das pessoas, os nossos convidados, os colunistas, as pessoas que estão ali para manifestar as suas visões sobre o tema daquela edição. Dentro das histórias que a gente está contando nessa edição, Rafa, a gente vai falar sobre o que ficou acelerado ou foi acelerado ao longo da pandemia e agora tende a andar ainda mais rapidamente, e o que ficou paralisado e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então a gente fala sobre
o futuro da computação, de que maneira a gente vai moldar o futuro da computação, especialmente diante da crise de microchips. A gente fala da descoberta de novos materiais, o quanto vai ser importante descobrir novos materiais para o futuro da humanidade, do teletrabalho em tempos de Covid e a partir dele, como você mencionou, do novo corpo humano, de como a gente vai viabilizar a saúde do futuro numa parceria com o Hospital Albert Einstein, que está sempre com a gente na nossa área de Health Innovation, de como a gente vai dominar a água, do que vem depois do enterrenho, da alimentação do futuro. Enfim, de todas essas histórias, quais foram aquelas que te chamaram mais atenção? Eu gostei, André, de duas histórias. Uma é um artigo chamado Fazendo Amizade com as Inundações, que tem também muita conexão com o que eu estava conversando contigo agora há pouco, em que o texto mostra ali como a gente várias vezes tentou controlar a água e sempre foi um desastre. O que eu estou dizendo às vezes a gente reclama, né? Tá tendo enchente. Será que tá tendo enchente, a culpa é da natureza ou é a culpa dos humanos que foram lá, entraram numa área, encheram aquilo ali de asfalto e de construções não apropriadas e estão ali sofrendo com as consequências? É a gente que invade uma natureza, um ciclo que às vezes tem ali de áreas alagadas que acontece há milhões de anos e de repente a gente quer controlar aquela água. Vai criando um canal aqui, uma tubulação ali e impermeabilizando tudo. O que esse artigo mostra é que geralmente não dá tão certo controlar. Então, novamente, o recado aqui é adaptar-se. Por que não a gente criar o que ele está chamando ali de cidades esponja, em que nós criaremos áreas que podem ser alagáveis e secar de tempos em tempos, mais seguindo o fluxo da natureza do que uma tentativa de controle humano. E ainda nessa seara de artigos interessante, eu gostei muito da parte dos ex-alunos do MIT. A gente tem uma seção que trata disso e tem um grupo, uma empresa chilena, que desenvolveu uma espécie de tinta, vamos chamar assim, com nanopartículas em que ela consegue ali reagir com a luz solar e capturar poluição. É muito interessante. Você imagina, já que eu estou falando de asfalto, o asfalto deveria ser permeável nas grandes cidades. Eu já vi alguns projetos bem interessantes em que a água passa pelo asfalto e é drenada para algum outro local e não, né, fica acumulada ali inundação. Mas nesse caso, imagina se a gente pintasse o asfalto com essa tinta. Ela poderia, já que o asfalto não está servindo para nada além de suportar os carros, ônibus e motos, os veículos, ele poderia, no tempo que ele está parado ali, capturar poluição. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o grande próximo, falei aqui de guerra e de vírus, mas o nosso próximo grande desafio, esse sim está ali na nossa cara, e a gente tem que começar, já está atrasado, já teria que estar fazendo coisa, é o desafio das mudanças climáticas. Então, esse projeto dos alunos, ex-alunos do MIT, é sensacional. Quanto mais nós tivermos tecnologias para enfrentar esse futuro, você falou também da alimentação. É outro desafio que está aí na nossa cara. A gente vai ter que alimentar daqui a pouco 9 bilhões de pessoas. Como é que eu faço isso de forma mais eficiente, sem gerar tanto impacto no meio ambiente? Algumas soluções estão sendo, nesse momento, desenvolvidas, carnes de todos os tipos, carne em laboratório, com célula crescendo em laboratório, carne vegetal, mas se eu for vegetal, ainda estou gastando muito material, estou causando impacto. Todas essas forças, elas estão sendo direcionadas para que a gente crie um mundo mais eficiente, porque se a gente continuar do jeito que está ali escrito que vai dar errado. Tem um outro ponto importante que a gente vai falar daqui a pouco no nosso momento de segurança digital, mas a gente também fala sobre segurança, a importância de uma empresa nascer com Security by Design, uma parceria com a Embratel, e também fazemos ali alguns cenários do que vem depois do enterrenho de um evento que a gente participou da Lenovo, os nossos parceiros e patrocinadores que nos ajudam e viabilizam a Technology Review aqui no Brasil, investindo nas nossas pesquisas, nas nossas matérias.
eles estão ali ativamente presentes nessa edição e nos ajudaram a contar essas histórias, Rafa Coimbra. Depois a gente parte para os ensaios. E aí nos ensaios a gente fala de personalização, essa tendência que a Covid também acelerou. A gente quebrou uma série de barreiras culturais, pessoas que não usariam aplicativos, não usariam a tecnologia, pelo menos não com a intensidade que usaram e não no momento em que usaram, fizeram com que as empresas despertassem para uma série de novas possibilidades e colocaram diante da tela públicos muito diversos. Quando as empresas se depararam com essa realidade, entenderam também que era uma belíssima oportunidade para reconstruir sistemas de e-commerce, sua infraestrutura, aquilo que elas estavam entregando de experiência para essas pessoas. E isso dá a possibilidade de hiperpersonalização. Aliado a tudo isso, a gente vai ter agora um arsenal de equipamentos conectados por causa do 5G e muitos dados sendo gerados a respeito de cada indivíduo. Isso vai dar ainda mais possibilidades de personalização. Então essa era da personalização vai chegar com ainda mais força. Isso é uma belíssima oportunidade para as empresas, para a tecnologia, mas a gente tem ali desafios associados à privacidade, né, Rafa? É interessante, André, porque tem 3 textos ali, um do Fernando Teixeira, um do Alan Fonseca e um meu, que eles estão, de certa forma, conectados. Porque o que a gente está falando, André, hoje é que tem muita tecnologia já disponível e muita informação já disponível. O problema é organizar isso tudo. O que está faltando muitas vezes é saber o passo a passo. Existe também um pouco de uma falácia, né? Um solucionismo tecnológico que você vai comprar um aplicativo tal, uma ferramenta XPTO e de repente, mágica, você vai conhecer o seu cliente, vai personalizar, vai dar tudo certo. Não. Você tem que saber organizar, entender quais são as necessidades do seu mercado e usar as ferramentas adequadas. Ferramenta tem de sobra. Agora, como você vai fazer esse gerenciamento é outra história. E aí a gente vai um pouco para o futuro, que é onde eu trago ali uma provocação, né, do que eu estou chamando ali de marketing biométrico no metaverso, porque se hoje já é difícil fazer essa personalização em massa com as ferramentas atuais, imagine daqui a pouco quando a gente começar a ampliar esse universo, estou falando aqui do metaverso, em que nós adicionaremos novas camadas. Não vai ser só o que a pessoa escreveu ali buscando alguma coisa, ou só a interação dela ali na tela do toque, no smartphone, numa rede social. Vai ser o que ela fará com o corpo dela. Então, se a pessoa tiver ali com um dispositivo de realidade aumentada ou virtual, e aquele dispositivo ele tem câmeras que rastreiam e mapeiam o nosso corpo, nós poderemos conhecer mais ainda o consumidor, gerar novas ofertas personalizadas. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou chamando de biometria. Vamos supor que eu sou de uma loja que eu vendo tênis de corrida. Eu posso identificar pela atividade da pessoa, se ela usa ali um smartwatch, que ela corre todos os dias de manhã. Hoje já dá para você saber, pelos dados, pela informação, pelos sensores que tem no smartwatch, se a pessoa, e até pelo aplicativo que ela usa para correr, se ela corre ou não. Então já sei que a pessoa gosta de correr. De repente, com a câmera dos óculos de realidade aumentada, eu posso enxergar o pé da pessoa, identificar via câmera o modelo do tênis, se o tênis está gasto ou não, e sugerir um novo tênis para aquele corredor. Isso em cima da medida do pé, porque também a câmera vai ser capaz de mapear e desenhar aquele tênis para que a pessoa, olhando em casa, via óculos de realidade aumentada, ela veja os modelos, a melhor cor, a melhor combinação no pé dela. Não vai ser mais olhar no site, vai ser olhar direto no corpo. Esse tipo de informação é muito mais preciso, é muito mais personalizável do que o que a gente tem hoje. Qual é o problema, André? Esse ponto que você tocou. E a invasão de privacidade? Como é que fica nessa história? Eu vou ceder as minhas informações corporais? Esse é um debate que a gente começa a fazer agora. Eu sei, ainda tem um longo caminho, a gente está no início do metaverso que a gente nem sabe direito o que é,
Mas nós, na Technology Review, estamos sempre discutindo as mudanças sociais no presente, mas também já olhando um passo à frente, porque isso vai acontecer. De novo, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. E se a gente não começar a debater isso agora, vai dar problema lá na frente. Já está dando com o que tem hoje, né, de informação, mas as leis vieram para dar ali uma enquadrada nas marcas, nas empresas. Existem leis de responsabilidade e de proteção de dados, mas talvez a gente tenha que rever isso mais lá na frente. De qualquer maneira, as marcas, elas não podem ficar esperando essas novas legislações para um mundo que nem foi criado. Elas têm que começar a refletir internamente e entregar essa experiência. Eu acho que vai ser sensacional, mas de uma forma que eu me sinta 100% protegido, uma relação de extrema confiança com aquela marca. E aí, esse é o ponto. Essa frase diz muito sobre a avaliação que a gente vai fazer, né, Rafa, enquanto consumidor nessa história toda. É o trade-off entre a gente vai olhar o quanto vai contar sobre nós para essas marcas, o que a gente vai entregar para essas marcas e o que elas vão nos dar em troca dessa entrega. O que a gente vai abrir mão, vamos abrir mão de um pedaço da nossa privacidade, vamos contar ali algumas histórias que talvez não contaríamos se a gente achasse que não ia ganhar nada com isso. E aí vamos ganhar personalização, vamos ganhar atendimento, vamos ganhar em experiência. Se essa conta der positiva na nossa avaliação, a gente deixa elas usarem os nossos dados. Se não der positiva, a gente não deixa. Os seres humanos vão ser, mais uma vez, senhores dessa decisão e as marcas vão ter que criar experiências interessantes e vão nos vender essas experiências e a gente vai ter que ali comprar a ideia. Rafa, para a gente fechar esse pedaço, a gente falou de introdução, histórias e ensaios, mas eu quero falar de um ponto que sempre me diverte muito nessa experiência Technology Review das edições, que é a capa. Essa nossa capa marca a entrada da Technology Review no mundo das NFTs. Nossos assinantes vão receber um NFT da capa. A gente fez uma capa que é uma alusão aos vitrais renascentistas, o renascimento é a tônica da nossa edição. O Iago Ribeiro, que é o nosso Chief Creative Officer, é o cara que está ali ajudando a gente a criar não só as nossas identidades visuais, mas também as nossas soluções de projeto. A gente desenhou ali a ideia de algo que colocasse à mesa o mundo e as pessoas, e essa mesa não é só uma mesa física, mas ela traz, inclusive, o metaverso, que é tema do seu artigo, Rafa. E ali no centro, o planeta com todas os desafios que, como humanidade, ali a gente precisa superar, todas as perspectivas que a gente tem para trazer nesse ambiente de discussão, nessa pauta que a humanidade coloca sobre a mesa para trazer essas novas fases da humanidade. A Technology Review ilustrou na sua capa e transformou num NFT, um NFT que também vai ganhar as capas antigas. Essa primeira edição, que virou NFT, a edição número 6, vai ser dada para todos os assinantes e aos pouquinhos a gente vai anunciando lá nas nossas redes sociais, nas nossas newsletters, como as outras capas vão ficar disponíveis, outros ativos digitais que nós temos vão ser devidamente mintados e transformados em NFTs, Rafa Coimbra. Muito legal, né, André? A gente já tinha feito uma capa com realidade aumentada, já tinha sido uma experiência bem legal, e eu acho que o NFT, os tokens não fungíveis, essa tecnologia está muito conectada com o presente. É um teste, né? A gente está fazendo aqui, está entrando numa era de testes, mas que eu acho que vai ter uma atração muito forte, né? Tá tendo uma discussão, ano passado bombou, todo mundo falando NFT, no início agora do ano já tinha gente dizendo, isso aí talvez esteja diminuindo um pouco, é um pouco de hype, mas se a gente for lembrar, há poucos dias, o CEO da Meta, né, o Mark Zuckerberg, ele fez uma apresentação extra
num dos eventos de tendências mais importantes do mundo, o South by Southwest, e ele confirmou, vai chegar NFT no Instagram. Um alto executivo do Instagram já tinha em janeiro dito que o Instagram estava testando, né? Eles não deram muitos detalhes, não falaram de datas, e agora o Zuckerberg ele confirma que vai chegar. E isso, eu acho, André, vai dar um impulso gigantesco para esse mercado, porque o que a gente tem sempre falado, sobretudo no início, né, mais no fim lá de 2020 e 2021, é que, por mais que exista interesse na tecnologia, ela ainda é complicada para a maior parte das pessoas. Nem todo mundo sabe o que é mintar, nem todo mundo sabe criar uma carteira para conseguir comprar eventualmente um criptoativo que, por sua vez, vai se conectar com NFT. Ainda tem um pouco de ruído. E eu acho que quando uma empresa do porte, Facebook, Instagram, estou falando Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, quando esse conglomerado colocar ferramentas simples para que as pessoas criem seus próprios NFTs ou comercializem seus próprios NFTs, isso vai atrair, obviamente, a atenção de pessoas que não têm um conhecimento tecnológico tão grande. Então, minha visão é que quando isso surgir, a gente vai ter aí um novo renascimento dos NFTs, para pegar aqui o gancho da nossa capa, só que de uma maneira agora mais democrática, vamos dizer assim. De qualquer maneira, eu acho muito legal a gente estar sempre ali antenado com essas novas tecnologias e oferecendo para os nossos leitores a oportunidade de testar. Tudo que é novo a gente gosta, a gente testa e a gente gosta também de saber a opinião de quem está participando com a gente desse grande laboratório. É isso, Rafa. A ideia é exatamente essa. Sem dúvida, o Zuckerberg entrar no jogo vai diminuir o atrito, e diminuir o atrito aumenta a popularidade. Quando aumenta a popularidade, a chance disso, de fato, se tornar um padrão aumenta na mesma proporção, evidentemente. O que a gente está olhando nesse momento, se a gente olhar aquela curva do Hype Cycle do Gartner, que eu gosto bastante, é aquele chamado Vale da Desilusão. As tecnologias têm um padrão de adoção que é mais ou menos previsível. Sempre que uma nova tecnologia é apresentada, ela tem ali um pico de expectativas. Normalmente é um pico que é inflacionado. As pessoas atribuem àquela tecnologia uma importância maior do que ela normalmente acaba tendo. A gente viu isso acontecer recentemente com as criptomoedas, viu acontecer com blockchain, viu acontecer com inteligência artificial, com realidade aumentada. Todas essas tecnologias têm um desenho parecido. Logo depois, as pessoas que começam a usar veem que não era aquilo tudo que se apresentava no primeiro momento, e aí ela começa a ser colocada em xeque. E é justamente nesse momento que estão os NFTs. A gente começa a contestar essa tecnologia e depois de um tempo elas retomam e atingem um platô de uso. E no longo prazo a gente pode dizer que toda a tecnologia tende a ser descartada. Aí é claro que com prazos diferentes, mas sem dúvida nenhuma dá para fazer essa previsão também. Até os combustíveis fósseis estão vivendo essa linha do tempo. A gente está vendo agora os criptoativos, os bancos centrais rearrumando as expectativas, e os NFTs vão passar por isso também. A hora que o Facebook e o seu ecossistema ali, através da Meta, a sua empresa mãe, entrarem no jogo, certamente essa história vai mudar. Mas a nossa missão aqui é entregar tudo para os nossos leitores, para a nossa comunidade e, claro, dar prioridade para quem está ali mais próximo de nós. Por isso, os nossos assinantes recebem primeiro, Rafa Coimbra. É difícil prever para onde vai isso tudo, mas tem um ponto fácil de prever, que é o aumento dos cybercrimes. E aí, Rafa, para falar desse assunto, eu quero chamar o nosso momento de segurança digital, que é oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
Momento de segurança digital aqui na MIT Technology Review Brasil, hoje para falar sobre um assunto que está tirando o sono dos gestores. Pois é, o trabalho híbrido, né, o modelo híbrido de trabalho, todo mundo se conectando a partir de qualquer canto, foi um desafio importante para ser superado pelas equipes de TI no começo da pandemia e agora se torna uma realidade. Vários estudos mostrando que é por aí o caminho, os funcionários entenderam que é uma possibilidade boa, os gestores perceberam que não tem prejuízo nesse processo e aumenta de alguma maneira também a satisfação do colaborador, ou seja, todo mundo está ganhando nesse processo. E aí a bucha cai no colo do gestor de TI, no cara que está ali pensando como garantir toda essa operação funcionando, e aí a gente pensa, beleza, todo mundo se conectando a partir de qualquer canto. A gente está abrindo mais janelas de oportunidades para os cybercriminosos. E aí, para isso, a gente tem que discutir esse assunto sob a ótica da proteção da rede. E aí eu vou chamar o meu parceiro aqui, o Mário Rachid, da Embratel. Ô Rachid, me explica, o trabalho híbrido é bom para alguns e um desafio extremamente importante para outros, para aqueles que fazem a gestão da segurança da rede, é de tirar os cabelos, né? De fazer cabelo cair da cabeça. Não é nem para ficar cabelo branco, é para cair cabelo, né? Exatamente. Cabelo branco não é um problema, né? Eu tenho um monte aqui, cara. Já deve ter sido um problema de rede ou de segurança. Acho que não. Alguma das dores de cabeça do dia a dia de quem trabalha com segurança. Nada fora do padrão, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, é exatamente o que você falou, Aras. A gente tem o aspecto da segurança em redes, ampliou muito, né? Como você mesmo disse, você tem hoje gente acessando de qualquer lugar, a qualquer momento, e isso faz com que você tenha que ter uma segurança ali muito bem planejada e feita para que esses acessos ocorram de maneira segura, né? Então, esse é um principal ponto. Eu acho que foi o principal ponto aí do momento lá da pandemia para todas as empresas aí há 2 anos atrás, quando todo mundo de a noite para o dia teve que ir para casa. Como fazer isso seguro? Muitas foram sem fazer isso da maneira correta e depois corrigiram, outras até hoje não corrigiram. Então tem um caminho grande aí pela frente para todo mundo seguir e fazer com que você possa dizer, olha, eu tenho um ambiente seguro. De novo, né? A gente já falou aqui várias vezes, não existe um ambiente 100% seguro, mas existem as melhores práticas e você ter um ambiente seguro garante que mesmo que você tenha um ataque, né, que alguma brecha seja encontrada ali pelo invasor, você consiga ter ações de mitigação que minimizem esse ataque para o negócio da companhia, né? Então você tem que pensar em todos esses aspectos quando você cria e quando coloca as redes em funcionamento. Agora, o que a gente pode dizer sobre ferramentas, enfim, soluções, alguns recursos que se tornaram fundamentais nesse processo para aumentar o nível de segurança? Porque de início a gente tinha o colaborador trabalhando ali na rede dele, na rede doméstica, sem qualquer uso de um instrumento como VPN, por exemplo, para dizer o mínimo. É óbvio que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, houve um aprimoramento importante dos recursos aplicados para aumentar essa proteção, né? Sem dúvida. Você vai desde aspectos simples aí, do tipo ter senhas fortes, ter duplo fator de autenticação, né? Você ter ferramentas de duplo fator de autenticação para essas VPNs, para que você possa acessar as VPN. A própria VPN é um ambiente mais seguro que você pode, e um ambiente controlado para você validar tudo aquilo ali. Você ter um SOC que monitore todos os eventos que estão passando na tua rede, nos seus ambientes e nos seus equipamentos também é super importante. Quer dizer, você tem uma gama de ferramentas e serviços aí que a gente pode complementar e fazer com que a sua empresa seja cada vez mais segura nos aspectos de rede e em todos os outros aspectos, né? Você tem um trabalho muito grande aí para ser feito. A gente aqui em Soluções Digitais usa
a ISO 27001 para garantir processos e ferramentas que tragam esse tipo de conforto, não conforto, né, mas uma segurança maior para nós, e também e ficamos validando isso a todo momento, né, e levamos isso também para os nossos clientes de segurança, principalmente na área de rede, aí, que já é uma coisa que a gente faz, aí, como eu disse em outros episódios, há mais de 20 anos. Né? Por isso, a importância de ter um parceiro como a Embratel para trazer essa visão, para auxiliar nessa jornada. O Rashid já falou aqui em outras oportunidades, não se trata de apenas colocar para rodar um software, fazer algumas pequenas modificações na empresa, virar as costas e ir embora. É um processo contínuo, a necessidade de investigar e de rever o tempo inteiro as estratégias, as ferramentas e tudo aquilo que está sendo adotado como procedimento, porque a segurança é também um elemento vivo ali, né? As ameaças vão sendo atualizadas, as estratégias usadas pelos cybercriminosos, e tudo isso precisa também ter o olhar atento da empresa. E às vezes, sozinho, dentro de casa, você não consegue ter essa visão, e um parceiro se torna um instrumento extremamente relevante nesse processo. Rashid, a gente se encontra no nosso próximo episódio aqui do Momento Segurança Digital. Um abração. Até a próxima. Um abraço. Esse foi mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. E você sabe, esse nosso espaço é apresentado pela Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Até a semana que vem. Esse foi o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel. E agora a gente vira a chave. O que mais você precisa saber? Rafa, qual a dica da semana? Tô de olho, André, nos desdobramentos de algumas conversas, que eu vou chamar de conversa, mas é quase que uma pressão de empresários brasileiros relacionados ao mundo dos componentes eletrônicos. Estou falando que vai de smartphone a carro e avião, que tem dependência de semicondutores. Nós estamos acompanhando já há algum tempo uma grande crise, provocada primeiro pela pandemia, agora com mistura de guerra. A China voltou a falar de novo em caso de Covid, e a gente viu como esse mundo é interconectado, e quando dá problema de logística e de transporte, o mundo meio que para. Hoje, 80% dos semicondutores são produzidos na Ásia, então o mundo inteiro depende desses componentes, está disputando ali a etapa chip eletrônico, e os empresários brasileiros estão fazendo uma pressão junto ao Ministério da Economia para conseguirem melhorar a nossa produção interna. Os Estados Unidos têm feito isso, mas lá, diferentemente daqui, eles estão num outro momento, então já existe projeto do governo com outras grandes empresas de tecnologia para ampliarem a sua base local, ou seja, produzir mais componentes eletrônicos para reduzir essa dependência da Ásia. Aqui no Brasil é mais complicado. Por quê? Porque a gente não tem grandes empresas de tecnologia que produzem esse material. A gente tem a Ceitec, que é uma estatal que está em processo de liquidação judicial. Traduzindo, a gente não tem nada. A gente é quase que 100% dependente do que vem lá de fora. O que eu estava falando que é diferente nos Estados Unidos, André, porque provavelmente o que a gente vai começar a ver, se acontecer alguma ação por parte do governo, é redução de impostos para importação. Porque tirar dinheiro para incentivar a indústria nacional, eu acho que diante desse cenário de inflação alta, aperto econômico, ano eleitoral, acho muito difícil. Acho que primeiro, se acontecer, vai ser uma espécie de subsídio ali, com redução de impostos, para que as pessoas consigam comprar. O problema é comprar de quem? Então eu acho que no longo prazo, como aqui a gente faz sempre esse exercício de longo prazo, tenho certeza que tem gente do Ministério lá ouvindo o nosso podcast. A sugestão fica aqui, seria criar talvez um acordo regional, né? Um acordo aqui Mercosul, América Latina, para que alguns países se reunissem
e escolhessem ali um polo tecnológico para começar a fazer o que a Ásia fez nos últimos anos e hoje está se dando bem, está surfando nessa onda. Criar, né, já que a economia vai ficar digitalizada, a gente sabe disso, cada vez tudo mais terá componente eletrônico, por que não começar a construir uma base juntando forças? Não dá talvez só para o Brasil fazer, não dá talvez só para o Chile, para a Argentina, mas se juntar um pouquinho de cada um, acho que seria uma coisa interessante pensando nesse longo prazo. No curto prazo, infelizmente, a gente está aí nas mãos da Ásia e está cada vez mais difícil achar componente eletrônico. Bom, Rafa, minha dica é para quem nos ouve colocar a sua empresa no Innovative Workplaces. A gente passou ali alguns meses cadastrando as empresas, com inscrições abertas, deixou ali um assessment, que é um teste de cultura de inovação, para que as empresas pudessem ter ali um cheirinho do que vai ser esse período inteiro, onde todo mundo vai poder avaliar a capacidade de inovação da sua empresa. Mas agora a bola está rolando de fato. As avaliações começaram e no dia 30 de junho a gente vai divulgar os vencedores, um evento muito legal que vai rolar em São Paulo na edição de julho da Technology Review. A gente vai trazer um mapa da inovação no Brasil, lá em www.mittechreview.com.br/IW. Dá para você começar essa jornada. Depois que você se cadastra, responde, aí tem lá uma etapa que é quantitativa, depois uma etapa qualitativa. Você recebe uma série de assessments, relatórios, pode comparar a sua empresa com o conjunto de participantes do seu setor, de outros setores, com o mesmo faturamento, e também tem acesso ao Innovation Hub, que é um conjunto de conhecimentos da Technology Review, artigos que a gente libera mensalmente para os participantes da iniciativa Innovative Workplaces. É isso. Rafa Coimbra, grande abraço, meu amigo, e até semana que vem. Semana que vem a gente está de volta com o time completo. Carlos Aros aqui dividindo essa bancada conosco. Abraço, André, abraço pro Aros que está nos ouvindo nesse momento e a todo mundo também que nos acompanha, e recomendo que o pessoal dê um pulo no nosso canal no YouTube, que tem lá informações adicionais sobre esse selo de inovação, outros vídeos também falando sobre inovação e tecnologias que têm impacto nas nossas vidas. Até semana que vem. É isso, fica também a recomendação para você nos seguir nas redes sociais no @MIT-TechReviewBR. Galera, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.